Boa tarde, caros estudantes. Na aula de filosofia de hoje, nós iremos continuar a falar sobre a filosofia cristã inicial. Na aula anterior, nós falamos sobre a origem do cristianismo e sua relação com o judaísmo, como o judaísmo teve muita influência no cristianismo, e inclusive as semelhanças e diferenças do cristianismo com o judaísmo. Nessa aula, nós iremos focar como a filosofia helenística passou a ter uma grande relação com o cristianismo. O cristianismo como religião, ele acaba surgindo em grande parte da mescla tanto da antiga religião judaica, como também com vários pensamentos helenistas que eram bastante populares nos domínios romanos, durante o século I depois de Cristo. Então, o cristianismo, ele se desenvolve no contexto helenista e o seu próprio caráter universalista acaba sendo uma característica helenista. No caso, o helenismo, ele acaba sendo uma filosofia que muda bastante o eixo de localidade. Como assim o eixo de localidade? No seguinte sentido, até então, o valor de cidadania e o valor de virtude, que era extremamente atrelado à cidadania e à política, eram bastante vinculados ao local, como, por exemplo, a cidadania ateniense, a cidadania espartana, entre outros pontos, e até a cidadania romana nos primeiros períodos da história romana. No caso, o sistema helenista, ele se desenvolve no apogeu do sistema político imperial. Nós não temos mais necessariamente a cidade como o lugar da esfera política e da cidadania. Nós temos um grande império que reúne diferentes povos e que acaba por subjugar e difundir suas ideias por entre esses povos, permitindo um grande contato intercultural também. Então, esse próprio caráter universalista do cristianismo, de ser uma religião de conversão em que todos podem se converter, o que até o faz diferenciar do judaísmo, que é uma religião mais de clã, uma religião mais familiar, acaba se vinculando também a esse pensamento helenista, a esse pensamento imperial, em que agora, a unidade política, ela não é mais a cidade, mas elas são grandes impérios que têm diferentes povos e culturas que estão fazendo um constante intercâmbio cultural. Então, nós vamos ter muitos elementos helenistas no cristianismo, de uma forma geral. Então, para citar alguns dos muitos exemplos que nós iremos ver, o estoicismo mesmo, ele vai ter uma forte influência no cristianismo, sobretudo porque era uma filosofia muito popular na Roma Antiga durante o desenvolvimento do cristianismo. E existem muitas características estoicas que são facilmente comparadas à cristã. Uma delas é a própria questão da resignação, no caso, a ideia de aceitação do destino, que no cristianismo passa a ser substituído pela noção de providência divina, mas que na prática acaba sendo coisas muito similares, assim como também nós temos a questão da vida em virtude, e a despreocupação com os prazeres mundanos também, que são bastante típicos do estoicismo e que acabam se tornando presentes do cristianismo, que valoriza mais uma vida virtuosa espiritual do que de fato uma vida terrena. Outra característica também nesse sentido que diferencia é a questão da relação com a morte, O estoicismo, de uma forma geral, não tinha uma grande preocupação com a morte. No caso, o cristianismo já tem uma preocupação com a morte, no entanto, a morte como uma passagem para outro plano, para um plano além vida, Então, essa seria uma diferença entre o estoicismo e o cristianismo. No entanto, em muitos aspectos, esses dois pensamentos acabam se coincidindo, embora de formas diferentes. Nós temos também a própria questão de que, além do estoicismo, nós vamos ter uma grande presença também do platonismo e mesmo do pitagorismo também no cristianismo. Então, nós teremos algumas características desses sistemas filosóficos. Inclusive, nós vamos ter uma grande atuação de judeus helenizados que estudaram em Alexandria, que era o grande centro de discussão filosófico e científico na antiguidade durante o período helenista. E, no caso, esses judeus helenizados que vão formar a base da filosofia cristã, eles acabaram mesclando muitas vezes o pensamento helenista com a religião hebraica e depois a religião cristã. Então, o próprio platonismo, com a ideia de um plano ideal que é perfeito, eterno e imutável, será muito utilizado pelos filósofos judeus e filósofos cristãos para determinar o plano divino, o plano de Deus. Da mesma forma também, o neopitagorismo, que vai defender uma harmonia cósmica, assim como também a questão da valorização da alma,
alma, ou mesmo a negação do politeísmo, né, pensando na própria natureza como regida por um grande Deus racional, também vai ser apropriada pelo cristianismo. Então nós temos muitos elementos helenistas, né, que vão acabar estando presentes do cristianismo. Em menor escala, nós temos o cinismo também, de certa forma, como a crítica da convenção social que o cinismo fazia, né, a crítica aos títulos, a crítica, em certo sentido, das posses, né, dos valores sociais que existiam no cinismo, né, que é uma coisa bastante apropriada também pelo cristianismo, no sentido de negar, né, que os títulos, a riqueza material, né, a riqueza terrena, ela teria alguma utilidade para a ascensão aos céus, enquanto o epicurismo já vai ter uma distância maior com o cristianismo, em grande parte da valorização do mundo terreno e a valorização da liberdade, né, dentro do epicurismo, que acabam sendo contestadas pelo cristianismo, que valoriza mais o plano espiritual, né, e que coloca muitas vezes a providência divina como uma espécie de máquina do próprio destino, né? Então, para pensar um pouco sobre como o helenismo ele se mescla ao cristianismo, nós podemos pensar no pensamento, né, de dois grandes judeus helenizados que vão contribuir muito para o surgimento da filosofia cristã. O primeiro será Filon o judeu, ou Filon de Alexandria, né, que foi um pensador do século I depois de Cristo, que acabou, né, desenvolvendo um texto chamado de Sobre a Origem do Cosmos, né, em que ele aproxima o Pentateuco judaico, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, incluindo a parte do Gênesis, né, que diz respeito à criação do cosmos pela perspectiva judaica, com o platonismo, principalmente o diálogo de Platão Timeu, né? O diálogo de Platão-Timeu é um dos diálogos em que o Platão ele fala sobre a origem do mundo, né? E uma coisa bastante característica nesse sentido é que Platão usa esse diálogo do Timeu para mostrar como que o mundo das ideias ele acaba sendo reproduzido no mundo material, né, no mundo sensível. E Platão, no caso, nesse diálogo, ele acaba defendendo que uma entidade conhecida como o demiurgo, né, demiurgo na verdade era um título que existia na Grécia Antiga, né, em Atenas principalmente, que dizia respeito aos pequenos comerciantes e principalmente artesãos, né? Então o demiurgo ele seria um artesão do mundo material, né? E segundo Platão, o demiurgo era uma entidade benévola que, no caso, não criou o universo do nada. O universo ele já existia, né? A partir da contemplação do caos, a partir da contemplação do universo em formação, o demiurgo então teria criado o mundo terreno, né? Então essa é a interpretação que Platão tem, né, sobre a origem do cosmos, que na verdade acaba sendo mais uma espécie de metáfora, vamos dizer, desta forma, para poder explicar, né, como o mundo das ideias acaba sendo projetado no mundo sensível. E no caso Filon de Alexandria, ele acaba fazendo uma associação entre o demiurgo de Platão e o Deus judaico. No caso, ele faz uma comparação, em certo sentido, né, falando que, no caso, existe uma divindade única, que seria a criadora do cosmos. No entanto, ele difere ao afirmar que o Deus judaico, ele criou do nada, né? Ele criou sem nada existir anteriormente a ele. Enquanto o demiurgo, ele já existe em um universo que já está pronto e ele que continua o trabalho da criação, né? E no caso ele afirma também, né, que a ideia grega do logos passa a se associar ao princípio divino pelo qual Deus criou e opera o cosmos, né? Logos, que é muitas vezes associado a discurso, mas não apenas a discurso racional, que tem a ver com a racionalidade, afirmando que Deus ele criou o cosmos a partir da racionalidade, né? Inclusive depois o apóstolo São João, ele vai comparar o logos e o verbo, né, que afirma no Gênesis, no princípio era o verbo, né, que seria da tradução grega o logos, que seria a razão, né? A mente de Deus teria sido a primeira coisa existente e que então teria criado todas as outras coisas. O pensamento de Filon de Alexandria vai ter uma grande influência posteriormente. Inclusive, né, o pensamento de Filon, ele vai acabar lançando as bases para uma das vertentes mais populares do cristianismo inicial, o gnosticismo. O gnosticismo, na verdade, né, vem do grego gnostikismos, né, ou de gnosis, no caso, que diz respeito a conhecer, saber, conhecedor, sabe.
né? E no caso foi uma das correntes mais populares que existiu no cristianismo inicial e que representava bastante essa síntese entre o pensamento helenista, principalmente platônico, e o cristianismo. O gnosticismo, né, ele vai surgir na verdade de uma série de sincretismos de religiões locais, né, de povos que irão se converter ao cristianismo, misturado também com o pensamento filosófico, sobretudo da média academia de Platão, né, que vai inclusive mesclar com o pitagorismo em certo sentido. E no caso, como que se caracteriza esse gnosticismo? É difícil definir de uma forma geral porque vão surgir vários sistemas, né? Justamente uma característica fundamental do gnosticismo diz respeito, né, ao conhecimento como uma forma de libertação espiritual, ou seja, a filosofia, a razão como um meio de poder se aproximar de Deus. E por conta disso, o gnosticismo ele será palco de grandes discussões filosóficas que vai dar origem a diversos sistemas diferentes, que vão ter interpretações até relativamente diferentes sobre a origem do cosmos, entre outras coisas, né? Os mais populares vão ser os sistemas de Valentim, Basilides e o que essa vertente do cristianismo ela acaba tratando de uma forma geral. Primeiramente, ela vai ter como base os chamados textos apócrifos, né? Textos apócrifos vão ser textos que são referentes ao judaísmo e ao cristianismo, como, por exemplo, os textos de Nag Hammadi, né? Os manuscritos do Mar Morto, né? Assim como também vários evangelhos que não serão posteriormente inseridos na Bíblia por São Jerônimo, né? Justamente por eles destoarem muitas vezes dos evangelhos mais clássicos, né? São Jerônimo irá considerar, né, que no caso os apócrifos não tiveram a inspiração divina para serem escritos, portanto, não poderiam ser considerados textos sagrados. No entanto, os apócrifos são uma série de livros, de evangelhos, uma série de textos, até mesmo referentes ao Antigo Testamento, que não foram selecionados depois para a Bíblia cristã, justamente porque algumas de suas informações contradiziam os evangelhos clássicos. E no caso, uma característica central do gnosticismo, que vai ser comum em todos os sistemas, é justamente essa ideia de uma libertação espiritual a partir do conhecimento. Daí que vem o termo gnose, né? Gnose, conhecimento, gnóstico, aquele que conhece. Pois o único meio de poder se aproximar de Deus será a partir do conhecimento, a partir do Logos. E como que o gnosticismo ele se diferencia do cristianismo consolidado, né? O cristianismo niceniano, como será chamado depois, né? Basicamente, né, o gnosticismo ele vai ser até de complicado definir em que sistema religioso ele se encaixa de certa forma, pois ele acaba sendo uma mescla de vários sistemas. Por um lado, ele acaba sendo panteísta, pois ele acredita que Deus ele está presente no cosmos, né? Deus ele é o próprio cosmos. O cosmos racional seria uma representação de Deus. Por outro lado, ele é politeísta também, porque ele vai ser uma espécie de cristianismo que vai ter a crença em várias divindades. Mas ao mesmo tempo ele será enoteísta, pois mesmo que exista a crença em várias divindades, apenas uma, que seria o Deus, de fato, o Deus criador do cosmos, que seria a que deveria ser cultuada e valorizada. E no caso, o gnosticismo ele vai surgir justamente dessa relação que o Fílon de Alexandria faz com o Timeu de Platão. No caso, uma coisa que é bastante presente em vários dos sistemas gnósticos é a ideia da criação do universo por uma grande divindade que seria daí o Deus judaico e o Deus cristão, né, que será a chamada mônada suprema, ou a grande mônada, ou pleroma, como também é chamado, que significa a totalidade. A mônada suprema, ela vai acabar emanando, né? Ou seja, a mente divina, ela vai acabar emanando, gerando os chamados éons, né? Os éons, eles vão ser parte dessa emanação de Deus, né? Que irão assumir diferentes formas no mundo imaterial e que vão, né, vão dar origem às chamadas Cisígias, né, que é basicamente, né, um termo presente principalmente no sistema de Valentim, né, que fala que os éons eles acabavam se originando a partir de pares opostos, ou seja, um par que seria espiritual, um par que seria mais material, um par que seria bom, um par que seria mau, um masculino, um feminino, entre tantos outros pontos. Então, a emanação da mônada suprema teria então originado os éons que acabaram formando as chamadas cisígias, né, que são esses pares opostos que estão presentes em diferentes esferas da criação. No caso, a
Aí, né, nós já começamos a ter algumas discordâncias entre os sistemas gnósticos. No entanto, um ponto que acaba sendo comum entre vários eles é a criação do chamado demiurgo, o mesmo demiurgo platônico em certo sentido, né? No caso, o demiurgo, ele vai ser uma divindade menor que vai surgir da emanação dos éons da mônada suprema, né? E que ele vai receber, inclusive, dependendo da interpretação, várias denominações. Algumas das mais famosas serão Yaldabaoth, que é filho do caos, ou Samael, o deus cego. Pois, né, em muitos dos sistemas gnósticos afirma-se que o demiurgo, ele surgiu desses éons, no entanto, ele não conseguiu reconhecer nada acima dele. Por isso que tem esse nome também de deus cego, ele não viu nada além dele, pois ele estava na sombra da própria mônada suprema. E com isso, então, ele achou que ele era o primeiro ser, né? Ele que era o primeiro ser e que nada existia antes dele, e ele passou a considerar que ele era Deus. No entanto, ao contrário de Platão, que considerava o demiurgo uma entidade benévola, o gnosticismo considera o demiurgo uma entidade malévola, que tem a prepotência de acreditar que ele mesmo é Deus, negando qualquer coisa acima dele. E o demiurgo seria o responsável pela criação do mundo material, o que faz então o mundo material ser obra de uma entidade má, enquanto o mundo espiritual seria obra de uma entidade infinitamente benévola e inteligente, que seria a mônada suprema. Então, né, esse é um ponto que acaba sendo bastante comum entre os sistemas gnósticos. No entanto, passam a existir algumas diferenças, sobretudo por conta dos textos apócrifos, muitas vezes também terem contradição entre eles, né? Então, nós vamos ter diversos sistemas, né, que vão acabar, de uma forma geral, explicando, né, como que ocorre a origem do cosmos de formas relativamente distintas. Então, por exemplo, um dos pontos que acaba existindo é a ideia de uma entidade chamada Abrasax, que depois, né, na tradução latina, ficou conhecida como Abraxas. Abraxas é uma espécie de deus gnóstico que é muito presente no sistema de Basilides e que é conhecido nele como o Grande Arconte, ou o príncipe das 365 esferas, né, ou Urano, aí como existia nos gregos, né? Então, no caso, Abraxas ou Abrasax, ele não seria Deus, ele seria uma espécie de entidade abaixo de Deus, que foi criada da emanação de Deus e que seria responsável por organizar e gerenciar o cosmos. Então ele estaria acima de todos os 365 esferas que foram originadas a partir das cisígias dos éons, e ele que seria responsável pela organização do cosmos, né? Por isso que ele recebe esse nome também de o Grande Arconte, né? Não se sabe muito sobre essa entidade, o Abraxas ou Abrasax, mas, né, muito se sabe que ele era muito cultuado por alguns cultos gnósticos, como o próprio sistema de Basilides, né? E afirma-se também que, embora o sentido de seu nome seja desconhecido, né, as 7 letras representariam os 7 planetas clássicos, né, que seria o Sol e a Lua, que eram considerados planetas na antiguidade, assim como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que eram os planetas visíveis. Além disso também, né, acredita-se que o próprio feitiço Abracadabra teria surgido como uma espécie de ritual em homenagem a Abraxas, que é muitas vezes representado como um ser com corpo humano, cabeça de galo e, ao mesmo tempo, pés de serpente. Então ele que seria o regente do cosmos, segundo o sistema de Basilides. Outro ser que nós temos também, né, que é bastante diferenciado pelos sistemas gnósticos, é a chamada Piste Sophia, né? Piste Sophia é a entidade feminina que muitas vezes é considerada a cisígia do demiurgo, ou seja, o par oposto do demiurgo. Se o demiurgo ele é masculino e representa o mundo material e é malévolo, Sofia seria a contraponto feminino, espiritual e intelectual, e que seria benévolo. No caso, né, o sistema de Ireneu, por exemplo, né, um dos sistemas gnósticos também bastante conhecidos, afirma que, no caso, a Piste Sophia, ela era a mãe do demiurgo, né? Ela era uma entidade que criou o demiurgo, mas que era tão grande que quando o demiurgo ele acabou surgindo, né, ele acabou ficando sob sua sombra, o que inclusive acaba sendo evidenciado em alguns textos apócrifos, né, que afirma que o demiurgo teria falado que ele seria o Deus criador e que nada estava acima dele. No entanto, ele escuta uma voz contestando ele, que seria a voz de Piste Sophia, né, que já existia antes dele. Em outras versões, em outros sistemas,
Afirma-se que Sofia ela tentou emanar sem a sua cisígia e que por isso ela acabou gerando o demiurgo, que seria mal, né? Pois ela tentou violar a lei da natureza ao tentar emanar sem o seu par oposto. Em outras versões, afirma-se que Sofia é o par oposto do demiurgo, né? Ou seja, ela que seria emanada conjuntamente com o demiurgo, só que ela seria seu oposto. De qualquer forma, Sofia muitas vezes representaria a sabedoria e o mundo espiritual e um caminho para poder se aproximar de Deus, né? Tanto que o gnosticismo ele vai ter exatamente essa perspectiva de poder considerar, né, que o mundo espiritual ele é bom e o mundo material é ruim. No entanto, o ser humano preso ao mundo material acredita que o demiurgo é o Deus de verdade, quando na verdade não é. E apenas a partir da revelação, apenas a partir da sabedoria de Sofia, a partir do Logos, que o ser humano poderia perceber que ele está sendo ludibriado pelo demiurgo e então se aproximar do Deus verdadeiro, da mônada suprema, do pleroma, né, que é a totalidade que deu origem a todos os éons, né? Então a gente acaba tendo, né, vários sistemas, né, que às vezes até tem algumas diferenças entre eles, mas nós temos alguns pontos em comum, né? Então a gente tem, por exemplo, a própria situação de Sofia, né? O sistema valentiniano fala que ela é a cisígia do demiurgo, né? Enquanto que, por exemplo, o sistema de Basilides e de Irineu, né, acabam considerando ela a mãe do demiurgo, né? Então existem algumas variações em certo sentido, mas a grosso modo o gnosticismo ele se encaixaria mais ou menos nessas características mais gerais. Além de Filon de Alexandria, né, que acaba originando de certa forma essa vertente gnóstica, né? A vertente gnóstica ela vai ser muito popular, como afirmado no cristianismo inicial. No entanto, depois dos concílios de Nicéia e Calcedônia, na Baixa Antiguidade, ele acaba sendo considerado herético, né? Então, o gnosticismo ele acaba sendo perseguido e ele acaba inclusive se subdividindo em várias outras vertentes, né? Acaba sendo considerado heresia pela igreja niceniana, né? Pela igreja de Constantino, e no caso, muitos gnósticos ou são perseguidos ou têm que abandonar a sua crença. Além de Filon de Alexandria, outro também pensador, né, e apóstolo cristão no caso, que vai acabar mesclando muito o pensamento cristão com o pensamento helenístico, principalmente o platônico, será Saulo de Tarso, posteriormente conhecido como São Paulo, né, o 13º apóstolo. Saulo de Tarso ele era um judeu helenizado e funcionário de Roma, encarregado de encontrar cristãos foragidos, né? Então ele tinha o papel tanto por parte dos sacerdotes hebreus quanto também por parte das autoridades romanas de perseguir e encontrar os cristãos, numa época em que o cristianismo ele era proibido pelo Império Romano, ao mesmo tempo em que ele era também bastante execrado pelos judeus mais ortodoxos, né? Então, nesse sentido, afirma-se, né, que Saulo de Tarso, ele no decorrer da vida teria se convertido ao cristianismo, né? Afirma-se, inclusive, no Novo Testamento, que ele teria encontrado Jesus Cristo, né, que emanou uma grande luz que o cegou e que depois, então, de se converter, ele teria recuperado a sua visão, se tornando, então, o 13º apóstolo, ajudando a difundir o cristianismo, principalmente na Grécia e na Macedônia. Embora Saulo de Tarso talvez não tivesse deixado grandes escritos filosóficos, né, muitos dos escritos deles estão nas epístolas, que eram cartas que eram enviadas muitas vezes para coletividades ou até mesmo para pessoas individuais, mas em geral em coletividades, e estão presentes no Novo Testamento. No caso, essas cartas elas acabam muitas vezes evidenciando algumas características bastante centrais do pensamento de Saulo de Tarso. Então, no caso, em Atos dos Apóstolos, né, junto com Barnabé e Pedro, Saulo de Tarso defendeu a universalidade do cristianismo em oposição aos fariseus convertidos, que desejavam que apenas judeus fossem convertidos, tanto que isso lhe valeu o nome de apóstolo dos gentios, pois nos primeiros momentos do cristianismo, os que se converteram ao cristianismo eram judeus, né, e no caso, os judeus eles já tinham uma religião que era bastante centrada no povo, bastante centrada no clã. Isso daí, né, vai acabar gerando uma grande discussão inicial, que será sobre se apenas os judeus deveriam se converter ao cristianismo ou se todos poderiam se converter. No caso, Saulo de Tarso vai acabar defendendo que, como Deus ele não se importa com as coisas materiais, ele não vê diferença entre os diferentes povos, entre os diferentes grupos sociais. Nesse sentido, qualquer um que queira se aproximar de Deus tem esse direito. Por isso ele será chamado de apóstolo dos gentios, ao sugerir que
que não judeus também possam se converter ao cristianismo. Em Epístola dos Gálatas, ele acaba negando qualquer distinção física e material frente a Deus, né? Para ele, as distinções e os títulos físicos e materiais existentes na terra não fazem diferença para Deus, pois Deus se importa apenas com a questão virtuosa, a questão espiritual, né? Então, nesse aspecto, nós temos também um certo pensamento estoico nesse sentido, da valorização da virtude e negação dos prazeres mundanos, ao mesmo tempo que até mesmo, de certa forma, cínica, né? Ao negar que os títulos e os bens materiais possuam qualquer valor além daquele atribuído pelo próprio ser humano. Entre as epístolas que ele acaba escrevendo, as várias epístolas, duas acabam sendo mais famosas para este momento, né? Que vai ser a destinada aos atenienses e a destinada aos coríntios, e que vai mostrar muitas posições diferentes de Saulo com relação aos pagãos. Por exemplo, com relação aos atenienses, nós vamos perceber a seguinte situação: quando Saulo de Tarso ele chega no Areópago de Atenas e começa a discursar, vários atenienses se interessam em ouvir o que ele tem a dizer. Isso leva ele a ter uma abordagem mais suave com relação aos atenienses. Nesse sentido, ele acaba optando pela comparação, ou seja, ele usa o conhecimento dos atenienses e compara com o cristianismo para mostrar como o cristianismo opera. Então nós temos várias histórias nesse sentido, como a própria noção do Deus desconhecido, né, que acabou sendo nomeado por Saulo de Tarso como o Deus verdadeiro, o Deus real, até mesmo a filosofia platônica, associando o mundo das ideias com o mundo de Deus, pois a única coisa que seria eterna, imutável e perfeita seria Deus, que seria a comparação do mundo das ideias de Platão, né? Então, no caso, com os atenienses, ele acaba, de uma forma geral, meio que comparando as tradições e a filosofia dos atenienses com o cristianismo. No entanto, em Corinto, ele acaba recebendo maior hostilidade, maior oposição. E isso acaba, né, levando ele a elaborar a sua carta aos Coríntios, que vai ser mais confrontadora, né? Enquanto com os atenienses, Saulo de Tarso ele busca uma aproximação, com os coríntios ele já busca um conflito, né? Na carta de São Paulo aos Coríntios, nós temos uma crítica aos valores e ao estilo de vida dos coríntios. Então nós temos, né, uma série de críticas com relação ao estilo de vida, inclusive com trechos que vão ser muito interpretados posteriormente, como a crítica, por exemplo, da própria questão da sexualidade dos coríntios, né, em que ele acaba falando, né, dos afeminados e dos sodomitas, né, os malacos e arsenocoites, né, que era uma coisa que existia, era comum no mundo grego, assim como também a organização social, a religião, entre tantos outros pontos. Então ele acaba tendo duas abordagens, uma abordagem mais confrontadora para quem o hostiliza e uma abordagem mais mediadora para quem o recebe, para quem se interessa com o que ele tem a dizer. Depois de acabar viajando, né, por várias regiões do mar Mediterrâneo pregando o cristianismo, ele acaba sendo condenado à decapitação. Além disso, além de São Paulo, né, que contribuiu muito para a expansão cristã, nós vamos ter, né, os outros 12 apóstolos que vieram anteriormente a ele, que também vão contribuir para a expansão do cristianismo. Muitos terão um destino trágico. O primeiro será Judas Iscariotes, que vai ser considerado traidor, né, que vai ter entregado Cristo para os romanos e que já irá se arrepender e então se enforcar, né? Ele irá cometer suicídio nesse sentido, né? Então, né, no caso já restam 11 apóstolos. Dos outros 11 nós vamos ter Tiago, que vai morrer sob ordens do rei Herodes Agripa da Judéia. Nós vamos ter o Felipe, que vai chegar até a Ásia e vai ser morto no Oriente, embora as circunstâncias não sejam muito claras. Mateus, que vai converter a Abissínia, né, o segundo país que vai se converter ao cristianismo, né, vai ser convertido por São Mateus, que irá então converter a própria realeza da Abissínia, do reino de Aksum, ao cristianismo, mas que depois vai ser morto pelos irmãos do rei por conta de contendas políticas. Tiago o Menor vai peregrinar a Roma e vai ser executado a mando de Nero, depois do grande incêndio. São Pedro vai viajar para a Galácia, Bitínia e Capadócia, sendo executado em Roma depois da grande perseguição que existe aos cristãos com o incêndio, né, também a mando de Nero. Nós vamos ter André, que vai converter os persas
persas, sendo que depois ele será executado na Grécia. Tomé, que teria sido o que foi mais longe, ele teria chegado até a atual Melyapore, na Índia, né? E no caso ele acabou sendo executado a mando do rei local, o Misdaeus, né? São João vai converter várias regiões da Ásia e vai morrer naturalmente em Éfeso, enquanto São Bartolomeu vai ser responsável por converter os armênios, né? Os armênios que até então seguiam uma religião meio próxima do dualismo persa, que era a religião de Aramazde, né? Que era uma espécie de religião pré-cristã existente na Armênia, muito parecida com o zoroastrismo persa, né? Do Ahura Mazda, né? Entre tantos outros exemplos, né? E no caso, ele vai acabar convertendo a Armênia, que vai ser o primeiro país de fato a se converter ao cristianismo, né? A Abissínia, o reino de Axum, é o segundo, a Armênia é o primeiro. No entanto, ele acabará sendo executado também, né? Ele vai acabar convertendo o rei Polímios, tornando a Armênia o primeiro estado cristão. No entanto, vai ser morto a mando do irmão do rei. Simão, o Zelote, ele vai morrer por negar um deus do sol, em virtude do deus cristão. Não se sabe ao certo onde. Algumas versões falam que foi na Pérsia, né, que ele teria criticado o deus Mitra. Outras falam que teria sido com os celtas, na Gália ou na Bretanha, não se sabe ao certo. Enquanto Tadeu se estabeleceu na Fenícia, onde também acabou se tornando um mártir, né? Então, de todos os 12 apóstolos, apenas um acabou tendo uma morte pacífica, que foi São João, né? De qualquer forma, apesar de todos terem tido um destino relativamente trágico, eles acabaram lançando as sementes do que será a religião cristã posteriormente. Então, vários cultos secretos cristãos começam a se estabelecer em vários lugares dentro do Império Romano e fora mesmo, sendo posteriormente, né, nós vamos ter 2 países que vão se converter ao cristianismo no século IV, no caso, que será Armênia e Axum, e depois o próprio Império Romano, né? Então, assim, o cristianismo primitivo, ele vai acabar, né, tendo uma grande adesão, principalmente das camadas populares, sobretudo por conta da negação das distinções materiais e da possibilidade de qualquer um ter acesso ao céu, desde que tivesse fé e crença em Deus, independente de ser livre, escravo, estrangeiro, cidadão, ou então rico ou pobre. E nesse sentido, né, o que acaba por ocorrer várias camadas populares que eram marginalizadas se convertem em massa ao cristianismo, fazendo com que até o século III depois de Cristo o cristianismo já fosse uma grande força política dentro do Império Romano, mesmo com bastante perseguição, muitas vezes a partir de ritos que ocorriam no subterrâneo, né, em catacumbas ou em cavernas, de uma forma geral, que eram bastante comuns nessa época para se evitar a perseguição. Então, né, nós vamos ter com isso, né, a seguinte situação: o cristianismo ele vai tomando forma. No caso, vão se formar diferentes cultos em diferentes lugares, que vão se originar a chamada eclésia, ou assembleia em grego, que vai ser o nome da igreja posteriormente, né? Eclésia, de eclesiástico, entre outros pontos, que eram assembleias de cristãos que se reuniam em torno de uma liderança que era chamada de bispo. Simão Pedro, né, ou São Pedro, que é morto em Roma depois do incêndio, ele lança as bases da igreja cristã como católica, né, que do grego significa universal, né, a própria noção, né, do que o cristianismo ele deve servir para todos. Ele não é uma religião de clã, não é uma religião de cidade, é uma religião universal, que é acessível para todos aqueles que queiram se aproximar de Deus e que sigam, então, os seus ensinamentos, né? De Jesus Cristo, né? Que sigam, então, os seus ensinamentos, né? E Saulo de Tarso, ele acaba também propagando a palavra de Cristo a partir das suas missões pelo mar Mediterrâneo, né? O que acaba acontecendo, na verdade, é que o cristianismo, em seus primeiros anos, ele não vai ter uma unidade. Os apóstolos, eles irão percorrer lugares muito diferentes e que vão, muitas vezes, mesclar o cristianismo com práticas tradicionais diferentes. Nesse sentido, o cristianismo, nesse primeiro momento, ele será bem atomizado, bem fragmentado, pois nós vamos ter diferentes cultos cristãos em diferentes lugares. O próprio gnosticismo acaba representando bem isso, né? Mostrando que havia elementos do gnosticismo que pouco tem a ver com o cristianismo atual, né? O cristianismo padronizado atual. E isso mostra, né, que, na verdade, o cristianismo ele vai sofrer muitas diferenciações regionais à medida que ele acaba se propagando, né? Então, o meio que será usado inicialmente para conciliar
essas diversas comunidades cristãs será justamente a filosofia grega, né? E isso até a legalização do cristianismo por parte do Constantino, né? Depois de 3 séculos de perseguição, né? O cristianismo, ele que era visto como uma religião marginal, né? Que inclusive adorava um homem crucificado, né? Que era punido, uma punição por traição por parte de Roma, justamente por conta disso e pelos aspectos de criticar as estruturas sociais romanas, o cristianismo não teve tanto impacto na elite romana, foi mais das camadas populares mesmo, né? No entanto, como ele se torna uma força política muito grande, em 313, o imperador Constantino, ele acaba legalizando o cristianismo em Roma com o Edito de Milão, né? E para unificar a religião que estava muito fragmentada com diferentes cultos, é realizado em 325 o Concílio de Nicéia, que estabeleceu os parâmetros gerais para o cristianismo, considerando todas as outras situações que não condiziam com esses parâmetros como heréticas, né, como heresias. Então, nesse sentido, nós começamos a perceber, né, que nós já começamos a ter, a partir do momento que o cristianismo se torna uma religião permitida, religião oficial do Estado romano, como com Teodósio, que vai transformar o cristianismo em religião do Estado, levando a uma conversão em massa, né? Constantino, no caso, ele legaliza o cristianismo, ele permite que o cristianismo seja cultuado, né? Depois de Constantino virá Juliano o Apóstata, que vai novamente perseguir o cristianismo. Depois de Juliano o Apóstata vem Teodósio, que vai editar o Édito de Tessalônica, que não apenas vai relegalizar o cristianismo, como vai tornar o cristianismo religião oficial do Império Romano, ou seja, a única religião permitida, enquanto as outras religiões passam a ser perseguidas. E no caso, como o cristianismo estava muito fragmentado nesse momento, o Concílio de Nicéia, feito por Constantino, ele vai ter como finalidade criar um padrão para o cristianismo. E os cultos que não seguirão esse padrão serão considerados heresias e depois irão, inclusive, ser perseguidos, né? Vai haver muitos atritos nesse cristianismo inicial por conta das diferentes interpretações que ocorriam com relação aos textos sagrados, né? Então, no século IV, São Jerônimo, ou Jerônimo de Estradão, ele vai acabar organizando a primeira Bíblia em latim, né, que vai ser uma mistura, né, da chamada Septuaginta, né? Septuaginta era a tradução grega, né, que os primeiros judeus helenizados fizeram do Pentateuco, né, dos primeiros livros bíblicos, né? Então a Septuaginta, ela vai ser uma tradução para o grego, né? E o São Jerônimo vai incorporar a Septuaginta junto com os evangelhos do Novo Testamento, fazendo uma grande seleção, como nós vimos, né? Deixando vários textos de lado que serão os textos apócrifos, que vai dar origem à chamada Bíblia Vulgata, que vai ser uma Bíblia traduzida para o latim. Aí nós teremos a origem da Bíblia como nós conhecemos na atualidade, já por volta do século V, né? E no caso, vários textos hebraicos serão traduzidos para o latim, né, formando o Antigo Testamento, e os textos dos apóstolos, que eram escritos muitos em grego, também serão traduzidos para o latim, formando o Novo Testamento. O cristianismo, então, ele passa a ter um livro sagrado, né, um compilado, na verdade, de livros sagrados, que acaba definindo a sua religião, os principais preceitos da religião. Aí, com base, né, nesse momento histórico em que nós temos de mostrar como o cristianismo e o helenismo se vincularam, nós podemos agora tratar sobre os pensamentos de alguns dos filósofos cristãos iniciais, né? Então, a filosofia cristã, ela vai surgir mesclada com a filosofia grega, mas com elementos da filosofia grega que não contradiziam o cristianismo e vinculando muitas vezes os textos judaicos e os textos dos evangelhos, né? Vai ter uma grande ênfase na metafísica de Platão, na lógica e na dialética aristotélica e na ética estoica, sobretudo, né? Principalmente a questão da resignação, da autocontrole, a noção de virtude e a noção também de um plano ideal perfeito, eterno e imutável. Então, entre os primeiros filósofos cristãos que vão acabar lançando as bases para a filosofia cristã que irá depois predominar na Idade Média, nós temos o Flávio Justino, da Judéia Romana, né, que considerou o cristianismo a verdadeira filosofia e defendeu a necessidade de um estudo sobre a filosofia cristã. Então, Flávio Justino não só considerou o cristianismo uma religião, mas uma filosofia no mesmo patamar do platonismo ou do aristotelismo, e justamente, né, com base na ideia de poder se aproximar do conhecimento divino a partir da filosofia. Né, nós vamos ter também Tertuliano, né? Tertuliano, ele vai acabar, de certa forma, dando origem ao chamado
chamado conflito entre fé e razão no cristianismo. Por quê? Porque, enquanto Fílon de Alexandria, Saulo de Tarso, Flávio Justino e mesmo Orígenes, que nós iremos já tratar, defendiam que a filosofia ela deveria ser utilizada para compreender a revelação de Deus, Tertuliano já vai ter uma visão mais purista. Ele defendia a filosofia cristã pura, sem mescla com elementos pagãos como a filosofia grega, dizendo que o próprio cristianismo é uma filosofia e a mais alta filosofia de todas, pois foi uma filosofia nos dada por Deus a partir de seu Filho, Jesus Cristo, e que usar elementos externos a ela seria um grande erro em certo sentido. O cristianismo deveria então ser compreendido em seus próprios termos. Então, enquanto nós vamos ter alguns filósofos como Flávio Justino, como Orígenes, que vão defender o uso da filosofia para compreender o cristianismo, para compreender Deus, que será a razão, Tertuliano vai acabar defendendo a interpretação cristã apenas com base nas Sagradas Escrituras, que já vai ter a base na fé. Então, com isso, nós vamos ter um conflito já nos primórdios do cristianismo, que será o conflito entre a fé e a razão, que é algo que vai perdurar durante praticamente toda a história da filosofia seguinte, pelo menos até a época do Renascimento, quando depois ele já começa, de uma forma geral, a perder o foco na filosofia ocidental. Nós teremos também Santo Irineu, Santo Irineu, ele vai escrever contra as heresias, que vai defender a padronização do cristianismo segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Inclusive, muito do que vai ser discutido no Concílio de Nicéia posteriormente vai ser baseado no pensamento de Santo Irineu, que estava preocupado com a ideia do cristianismo ter tantas vertentes, e que a fragmentação do cristianismo com diferentes ritos, cultos e pensamentos poderia levar ao fim do cristianismo, com uma grande diferenciação entre esses cultos, que formariam novas religiões. Então, a variação dos cultos cristãos poderia, então, enfraquecer a própria religião cristã, e ele via como necessário, a padronização do cristianismo segundo os evangelhos, baseados na vida de Jesus Cristo, para que o cristianismo se fortalecesse, não fosse absorvido por outros cultos ou por outras fés. E nesse sentido, Santo Irineu, ele critica as heresias, heresias do sentido do grego, vem do grego significa escolhas, que eram aqueles que eram cristãos de uma forma geral, mas que não seguiam necessariamente, o cristianismo mais ortodoxo, que vai ser defendido depois pelo Concílio de Nicéia, o cristianismo mais purista de uma forma geral, que vai ter interpretações divergentes do cristianismo, daquelas que seriam consideradas como atribuídas a Cristo e a seus apóstolos. Teremos também São Clemente, que vai continuar o trabalho de Fílon de Alexandria, aproximando o cristianismo dos textos platônicos e também defendendo o uso da filosofia como preparação do espírito para o rito de revelação. Então, São Clemente vai ser outro filósofo que vai defender o uso da fé para poder compreender o cristianismo, Inclusive, em Constituições Apostólicas, que é um texto atribuído a São Clemente, ele teria também realizado uma das primeiras classificações dos anjos. Apesar de não ficar muito evidente na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento, qual que era a hierarquia dos anjos, apenas os tipos e algumas breves descrições são mencionadas. São Clemente ele acaba realizando uma classificação dos anjos, colocando na seguinte hierarquia, sendo os serafins os anjos mais altos, seguidos pelos querubins, o éons, aí nós percebemos uma influência do Fílon de Alexandria e do gnosticismo também. No caso, os éons são considerados não apenas uma emanação de Deus, mas um tipo de anjo, as hostes, as potestades, autoridades, principados, tronos, arcanjos, anjos e dominações, Então, uma das primeiras tentativas de classificar os anjos será realizada a partir de São Clemente. Além deles, nós teremos também Orígenes, que vai ser basicamente o grande adversário filosófico de Tertuliano. Enquanto Tertuliano já defendia uma visão mais purista da filosofia cristã, Orígenes ele vai defender o uso da filosofia. Ele, em Filocália, de 283, vai afirmar que a filosofia grega é o espólio dos egípcios. Espólio dos egípcios é uma referência ao fato de que quando os judeus eles fugiram do Egito no Êxodo,
eles fizeram um ritual, um sacrifício a Deus, usando objetos provenientes do Egito, né? Usando itens do Egito. No caso, né, não havia problema neles usarem os itens do Egito, pois eles usaram os itens do Egito para celebrar o único Deus. Da mesma forma, embora a filosofia tenha sido criada pelos pagãos, né, agora o cristianismo expolia essa filosofia e usa dessa mesma filosofia para poder compreender a própria religião cristã, a própria revelação divina, né? Então, né, Sócrates, Platão, os estoicos vão ser, por Orígenes, considerados os predecessores do cristianismo, que vão lançar as bases racionais para a compreensão da revelação divina posteriormente. Além disso, ele foi diretor do Didascaleion, né, em Cesareia Marítima, que era uma escola cristã na qual a filosofia grega pertencia ao currículo, mostrando que havia muito ainda dessa associação da filosofia grega com o cristianismo. Nós teremos também, posteriormente, Hipátia ou Hipácia de Alexandria. Hipátia de Alexandria vai ser uma estudiosa de matemática, astronomia e filosofia, principalmente platônica. Ela que teria ensinado o uso do astrolábio, instrumento de navegação, né, de orientação na cidade de Alexandria, além de ter sido comentadora das obras de Platão e Aristóteles. Ela teria sido uma professora de filosofia, que teve vários alunos notáveis, como Sinésio, que vai se tornar bispo cristão, né? E também que vai ser responsável por incorporar à igreja vários elementos platônicos que foram ensinados por Hipátia, né? Então, Hipátia de Alexandria era uma filósofa bastante reconhecida em Alexandria, bastante popular, né? Uma professora que teve muitos alunos que vão ser bastante influentes posteriormente. No entanto, ela vai ter um destino trágico, né? Porque, apesar de ela muitas vezes atender os cientistas perdidos de Alexandria, né, quando eles possuíam problemas que não eram resolvidos, né, muitas vezes tendo resposta para tudo, dizia-se que não havia problema que Hipátia de Alexandria não era capaz de resolver. Ela vai acabar, né, sendo envolvida em um conflito civil que irá acontecer em Alexandria com a ascensão do patriarca cristão Cirilo ao poder, né? No caso, o patriarca Cirilo, ele vai ser um cristão mais fanático, que vai ser contra os hereges e contra os pagãos. E Hipátia de Alexandria, embora tivesse muito contato com o cristianismo, ela não era necessariamente cristã, né? O que acabou fazendo com que ela fosse alvo do patriarca Cirilo, principalmente por conta da sua crença neoplatônica, até meio próxima do gnosticismo cristão, né? Então, o patriarca Cirilo, ele vai acabar convocando que os cristãos da cidade, eles acabassem massacrando os pagãos e os hereges, né? E pelo fato, né, de que Hipátia, ela teria uma amizade com o prefeito de Alexandria, prefeito Orestes de Alexandria, né? Ele tinha um conflito com o patriarca, e a proximidade de Hipátia com o prefeito também levou ela a acabar se tornando um alvo, sendo que em um momento ela acabou sendo atingida por um grupo de cristãos fanáticos que agrediram ela, levaram ela para o interior de uma igreja, despiram ela, então escalpelaram ela viva, ou seja, retiraram a sua pele viva ainda e cortaram ela em pedaços, tendo um fim bastante trágico para a filósofa Hipátia de Alexandria, que vai ter uma grande influência para os filósofos tanto cristãos quanto pagãos da época. Nós teremos também o Atanásio de Alexandria, que era o bispo de Alexandria, que vai ser o defensor da Santíssima Trindade, que era um ponto que também era um ponto de atrito no cristianismo inicial, né? A Santíssima Trindade, que era a ideia do Pai, Filho e Espírito Santo como sendo emanações de Deus, né? No caso, nós vamos ter várias vertentes que vão tratar sobre esse assunto. Uma delas, né, será o chamado trinitarismo, né, que vai defender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram entidades diferentes, como se fossem três divindades diferentes e não a mesma, né? E que vai ser bastante popular também em algumas regiões da Europa, originando depois o chamado arianismo, né, com o bispo Ário, que vai acabar propagando essa heresia, né? Essa crença de que as três entidades divinas são três entidades diferentes, né? No caso, Atanásio de Alexandria vai defender que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo são juntamente essência de Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente Deus, né? Eles são três em um, né? São três essências de um mesmo Deus, sendo apenas um Deus que se manifesta de formas diferentes, que se manifesta em essências diferentes. Vai ser profundo crítico do gnosticismo também, né? Em Vida e Conduta de Santo Antão, ele vai defender a vida monástica como regra para viver uma vida religiosa, né? Ou seja, defendendo o isolamento e defendendo também
uma vida dedicada exclusivamente para a fé e para a oração, que vai ser depois, né, postulada pelo São Bento da Núrcia, né, que vai acabar criando a regra do São Bento, a regra monástica. Teremos também o Boécio. Boécio, ele vai ser um filósofo muito popular também no cristianismo inicial, né? Ele vai acabar sendo um dos que vai pensar a noção da roda da fortuna, né? A questão da sorte e do azar de um certo sentido, que vai, né, inclusive considerar, né, que a sorte e o azar, né, são, de certa forma, bases pouco sólidas para que o ser humano possa constituir a sua vida, sendo a fé uma base muito mais sólida para que o ser humano possa constituir a sua vida. Então, Boécio vai traduzir obras de Platão e de Aristóteles para o latim e vai defender o dualismo da universalidade e singularidade, no qual o universal é a abstração do intelecto do indivíduo para lidar com o singular, né, ou seja, o universal nada mais é do que uma abstração da própria mente do indivíduo para que ele possa compreender o particular, que vai ser algo que vai ser muito retomado depois na escolástica, principalmente, né, com as correntes realistas e nominalistas. Para ele, o uno, que é o termo emprestado de Plotino, né, o uno, que seria, no caso, a representação do mundo das ideias, né, o mundo ideal, né, segundo Plotino, seria o Deus e o bem, né? Então, o Deus, o bem e o uno de Plotino seriam praticamente a mesma coisa, né? E o nous seria a alma, pelo meio do qual nós podemos nos aproximar de Deus ou nos distanciar de Deus e ficar preso no mundo. Para ele, a filosofia era um meio de alcançar a sabedoria absoluta, que seria propiciada apenas por Deus. Então, para Boécio não havia conflito também entre fé e razão. A filosofia era um meio de poder alcançar a revelação divina. Segundo ele, né, na providência existe apenas o bem, pois o plano de Deus é superior. E a ideia de mal vem do desconhecimento humano da providência. Deus vive além do tempo, não há passado e futuro para ele. Então Deus seria um ser tão supremo, tão perfeito, que não existe passado e futuro para Deus. Deus já tem conhecimento de tudo que ocorreu e de tudo que irá ocorrer, pois não existe tempo para Deus. Daí que vem essa noção da própria providência divina. E no caso, como Deus é bom, apenas o bem existe. O mal, ele não existe, pois o mal, ele vem apenas da irracionalidade humana, até se aproximando um pouco do pensamento socrático, em certo sentido, ao afirmar que o mal, ele vem do desconhecimento, né? E que não ele é uma essência existente. Também criticando os gnósticos nesse sentido, que consideravam o mundo material uma coisa malévola. Também ele trata sobre a música, né, dividindo a música em cósmica, que são os sons da natureza, a humana, que é produzida pela interação alma e corpo, e a prática, que é voz e instrumentos. Então a música dos pássaros, das árvores, dos ventos seria a música cósmica. A música que o próprio corpo humano ele realiza com seus movimentos seria a música humana, né? O próprio voz, né? O próprio som, enquanto a música prática seria aquela em que seria instrumental também. E por fim, né, nós temos o pseudo Dionísio Areopagita, né, que não se sabe muito sobre a origem dele, não se sabe exatamente de onde ele é. Ele tem esse nome Dionísio Areopagita porque é uma referência a um personagem do Novo Testamento, né, que é o Dionísio Areopagita, né, que acaba se encontrando com Saulo de Tarso. No caso, ele usa o termo pseudo, né, como falso, já que ele não é o Dionísio Areopagita original, mas ele é inspirado nesse incidente, né, do encontro do Saulo de Tarso com os atenienses. Ele também será um neoplatônico inspirado pelas obras de Proclus e que vai defender um caráter mais místico para o cristianismo. Ele vai acabar escrevendo um livro, né, chamado Sobre a Hierarquia Celeste, pelo qual ele é mais conhecido, em que ele considera os anjos pura e espiritualidade, né? Então ele vai também tratar sobre os anjos, defendendo que os anjos são espírito puro, não podendo ser matéria de forma alguma, né? Pois eles são da própria emanação de Deus, e também vai acabar fazendo uma hierarquia dos anjos, né? No caso, diferentemente de São Clemente, ele vai considerar a hierarquia dos anjos como serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos, né? Que vai ser mais ou menos parecida com a que o São Tomás de Aquino fará depois, que vai ter a classificação oficial, a hierarquia oficial dos anjos segundo a Igreja Católica, né? E também para ele, toda a criação é o louvor de Deus, sendo que a liturgia, né, o rito que o ser humano tem com relação a Deus, é o que une a linguagem de todas as criaturas, ou seja, toda a criação é obra de Deus, e a liturgia, os ritos de aproximação com Deus, permite que o ser humano ele se universalize e entre em contato com todas as criaturas. Então esses serão alguns dos filósofos iniciais que nós vamos ter
com relação ao cristianismo inicial. Há outros também, no entanto, alguns nós iremos tratar em outros momentos, como Santo Agostinho mesmo poderia ser datado dessa época, mas nós iremos tratar sobre ele em outro momento. A mesma coisa podemos dizer de Pelágio, que nós iremos tratar também posteriormente. Então, com isso, nós encerramos essa aula sobre a filosofia cristã inicial. E assim poderemos começar agora a filosofia medieval. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.